No meio desse patrimônio histórico de Aracati, que nos orgulha muito, um dos prédios, primeiro nós citamos, é o museu. Esse sobrado de 3 andares e mais um sótão, o mais alto de todos. E revestido de azulejos portugueses, de cima a baixo. Toda a fachada dele é revestida. Há 2 fatos interessantes. Primeiro, que aqui morou o Barão de Aracati, originando o nome desse beco, Beco do Barão. Mas há controvérsia sobre isso. Agora, o segundo fato, que esse beco é mal assombrado, isso eu não duvido, não. E para esclarecer essa história, ninguém menos que o namoradinho do Aracati, aquele que o Aracati adora, Antero Pereira, o namoradinho do Aracati. Antero, me explique aqui, Antero. O Barão de Aracati morou mesmo nesse prédio? Não, Walter, isso é um grande equívoco, que inclusive o jornal Jaguaribe, dos anos 50, fez um grande artigo desfazendo um equívoco. Esse sobrado nunca pertenceu e nem nunca morou o Barão de Aracati. Se fala nessa história do sobrado do Barão, mas não é se referindo ao sobrado onde hoje está o Museu Jaguaribano. Se refere ao outro sobrado vizinho que pertencia e morou por muitos anos o Barão de Messejana. Então esse beco chama-se Beco do Barão, não por causa do Barão de Aracati, o José Pereira da Graça, mas sim por causa do Cândido Antunes de Oliveira, o Barão e depois Visconde de Messejana. Então esse beco tem o nome de Beco de Barão, não pelo nosso Barão do Aracati, que ele recebeu esse título posteriormente ao Antônio Cândido, que é o Barão de Messejana, que recebeu muito anteriormente esse título de Barão. Então esse beco tem o nome de Barão por causa do Barão de Messejana, não pelo nosso Barão de Aracati, né? E aqui é uma das esquinas mais bonitas que nós temos, que na minha opinião, a gente tem esse prédio do museu, que ele é todo, como eu já disse, todo revestido de azulejo português, que vinha de Lisboa, aquela coisa toda, e nós temos também esse outro que também tem toda a frente revestida de azulejo também português. Além disso daí, Antero, existe uma forma de beco. É a história que esse beco fecha. Isso é verdade? Olha, Antero, e essa história que esse beco fecha, Antero? Porque quando eu era menino, Antero, eu morria de medo de passar nesse beco. Eu morava aqui na Rua do Comércio e todos os meus amigos eram aqui da Rua Grande. E eu tinha que passar por ele aqui à noite para vir brincar. E meu amigo, quando dava 9 horas, eu já estava aperreado. O meu destino era chegar em casa. E eu passava aqui numa velocidade que nem bala pegava, porque tinha essa história que o beco fechava e quem estivesse dentro dele morria esmagado. É verdade essa história, Antero? Valdir, há uma tradição muito antiga de que esse beco é encantado, esse beco se fecha. Por quê? Porque aqui era o caminho onde se passava para ir para o Cais da Ribeira, que ficava logo depois na Rua 7 Pecados, hoje atual Santos Dumont, que foi Rua da Parada. Então o cais do Aracati ficava onde chegavam os navios de passageiros de carga. E esse beco era um dos becos mais usados para essa travessia de passantes do cais para o restante da cidade. E conta uma lenda de que um marinheiro de um barco inglês chamado Vestal foi deixar uma namorada que ele encontrou, ou foi uma das meninas na Rua 7 Pecados, ele foi deixar na Rua da Castanheira, que era muito na várzea do Rosário, muito distante do cais. E quando ele voltava, tomando o mesmo caminho da ida, ele sumiu. Desapareceu. E nunca esse marinheiro foi encontrado. Então, fizeram o histórico do percurso dele, para saber onde ele podia ter acontecido. E a última vez que foi visto foi entrando no Beco das Flores antigo, que hoje é o Beco do Barão. E, na verdade, esse beco se fecha.
Que é esse beco. Exatamente. E muita gente, também segundo a tradição, diz que esse ferro Esse aqui. foi de uma maneira material, né? Porque esse encantamento é uma coisa fora do conhecimento da materialidade. Então, esse ferro provavelmente foi feito para que o beco não se fechasse. Mas ela tem outra história que você sabe, que na verdade esse ferro, segundo a lenda amorosa da cidade, diz que era aqui onde passava uma moça e um rapaz para se encontrarem desses dois sobrados. Rapaz, o cara tinha que ser equilibrista. Mas era, ou então eles diziam que era para ninguém passar no momento que eles estão se encontrando. Antero, eu vou dizer, o cara passar em cima desse ferro de um prédio para ir namorar com a outra, dois motivos. Ou, dois motivos não. Ou o cara era equilibrista, ou essa mulher era muito bonita para a gente arriscar a vida. Eu acredito que o amor faz tudo, né, Valdir? É essa a história do beco do museu. Mas você tem coragem de passar aqui meia-noite? Eu nunca me arrisquei. Nem eu. Não passo de jeito nenhum. Meu Deus, minha Nossa Senhora, me fala como é que eu vou passar neste beco. Este beco é mal assombrado. Valei, meu Senhor do Bonfim, valei, meu São Sebastião. Minha Nossa Senhora, me ajude. Oi, o senhor vai passar por aqui? Vou. O senhor pode me levar? Bora, vamos. Porque eu tenho medo de passar nesse beco, porque esse beco é mal assombrado. Vamos, bora. Graças a Deus que eu encontrei uma pessoa para me passar nesse beco. O senhor não tem medo de passar nesse beco, não? Quando eu vivo, eu sigo.